Olá, pessoal. Bom dia. Espero que estejam todos bem. Espero que estejam todos felizes aí, empolgados nesse momento aí, esse momento de alegria para a gente, né? Tanto para nós do curso Ponto Jus, que estamos aí mais uma vez querendo ajudar pessoas nesse desafio aí de serem aprovados na segunda fase da OAB, e alegria para vocês também, que estão aí na reta final dos estudos de vocês para aprovação para a segunda fase da OAB. Espero realmente que nessa live aqui de hoje a gente consiga passar um pouco de conteúdo, um pouco da nossa experiência, dar algumas dicas preciosas para que vocês consigam a tão sonhada aprovação na segunda fase da OAB. Então, tem pessoas que estão aqui que ainda não estão na fase da OAB, ainda não prestaram, mas estão terminando os seus cursos e já estão se antecipando nos estudos, se preparando para saber o que é que enfrentarão daqui a algum tempo. Então, isso é bastante legal, isso é bastante importante, e eu fico feliz de ter um grupo aí bem legal. O Adriano dando bom dia, Adriano. Legal, seja bem-vindo aí, estamos aí com a Bruna, a Natália, o Sérgio está chegando também, a Adriano, a Marcela está aqui, o Omar. Então, legal de ter vocês aqui, espero não desapontar nenhum de vocês, tá certo? Natália, bom dia também. Então, eu gostaria de dar aqui algumas dicas, eu gostaria de que essa aula de hoje fosse uma aula que fosse realmente importante para o conhecimento de vocês. Eu gostaria de hoje agregar conhecimento, agregar informações, e que com esta aula aqui vocês já consigam perder o medo de um monte de coisa que talvez vocês tenham em relação à segunda fase da OAB. Então, por isso que o nome dessa aula aqui que eu dei é segunda fase da OAB sem medo. Nós vamos aí, igual vocês estão vendo na imagem, nós vamos dar um salto, vamos fazer algo muito grande e sem medo. A prova da OAB, ela é uma prova que eu particularmente, tá? Eu acho que é uma prova bastante necessária. Tem que haver a prova da OAB, tem que existir isso aí. Por quê? Porque cada vez mais, vocês sabem disso, vocês estão concluindo o curso de Direito de vocês, e vocês sabem que a faculdade, ela nos prepara, sim. Só que a quantidade de áreas do direito é tão grande, os professores correm com a matéria, que nós não temos tempo, durante a nossa preparação na faculdade, de nos prepararmos para sermos profissionais, nos prepararmos para entrar no mercado de trabalho como advogados. Então, a prova da OAB, ela faz isso com a gente, ela nos força a aprendermos o mínimo para que a gente possa entrar no mercado de trabalho e ser um bom profissional. Então, a prova da OAB, eu acredito que é algo que apesar de ter algumas pessoas que defendem que deveria terminar para acabar a faculdade, a pessoa poder advogar, na minha opinião, ela é necessária. Se nós pensarmos outras carreiras jurídicas, como juiz, como promotor de justiça, como defensor público, delegado de polícia, passam por uma prova bastante difícil para iniciar suas carreiras. Com a advocacia tem que ser a mesma coisa, porque o advogado falará, argumentará diretamente com defensores públicos, delegados de polícia, promotores de justiça, juízes de direito. Então é importante que haja essa preparação, e a prova da OAB faz isso, perfeito? Então, vamos nos preparar para chegarmos lá e enfrentar a prova sem medo, tá certo? Então, primeira coisa, para início de conversa, para nós estarmos aqui debatendo, eu queria dar uma dica simples para a prova de vocês. Eu creio que vocês estudaram o edital, tá? Se não estudaram, deem uma estudadinha no edital para vocês fazerem a prova. Dica simples. Se você tem aquela caneta que você adora escrever com ela, que se você gosta daquela caneta, que ela é bonita, foi sua mãe, seu pai que deu, namorado, te deu para fazer a prova da OAB. Infelizmente, esqueça essa caneta agora. A prova da OAB ela tem que ser feita com a caneta que é transparente. O que é essa caneta transparente que está lá no edital? É a famosa caneta BIC.
Então você tem que levar a caneta Bic e só a caneta Bic. Não adianta querer levar estojo, borracha, o liquid paper, corretivo, não pode entrar com nada disso. Você vai simplesmente com a caneta azul ou preta. Se você tem facilidade em escrever, sua letra é bonitinha, que bom. Porque se a sua letra for feia, você tem que se preparar para escrever de maneira legível. A sua letra não tem que ser bonita, ela tem que ser legível. Se a letra for ilegível, está no edital. É causa, inclusive, para que você seja desclassificado. A sua nota será 0. Quer dizer que eles nem vão perder tempo corrigindo a sua prova. Tome cuidado com isso se você tem problema com a sua letra, tá bom? Se você tem problema, se esforça aí, faz uma letra bonitinha para você ir para a prova e não ter problema com isso, tá bom? Muito bem. Quais são os objetivos que eu tenho com essa nossa aula aqui, esses poucos minutos que eu vou trazer aqui de informações para vocês? Quais são meus objetivos? Primeiro, é apresentar as partes das provas. Então, eu quero que vocês entendam que a prova da OAB tem duas partes e você não pode cair na armadilha de dar atenção somente para a peça prática. Por quê? Porque a peça prática vale 5 pontos, que legal, mas as questões também valem 5 pontos. Então, se você acertar as 4 questões, cada uma delas vale 1,25, se você acertar as 4 questões, você já tem 5 pontos. Se você já tiver 5 pontos, você tem que tirar 1 na peça. Então, você tem que dar igual atenção à peça e às questões. Eu quero mostrar também para vocês que a peça, que a prova, o exame, ele é difícil. Não vá achando, eu vou simplesmente fazer e não tem problema. Uma coisa que é frustrante é não passar. Agora, o que é mais frustrante ainda é não passar por pouco. O que é mais frustrante do que essas duas situações é você não passar por pouco porque você menosprezou a prova. Então já pensam, putz, se eu tivesse perdido 5 minutos a mais estudando, se eu tivesse me esforçado, eu teria passado. Então tome cuidado com isso. A prova da OAB, ela é uma prova difícil. Só que, terceira coisa que eu quero apresentar para vocês é que a prova da OAB não é impossível. Então não é uma prova que é impossível passar. Não tem jeito de eu passar. Não, ela é bastante possível. É só você parar para pensar e olhar ao seu redor e ver aquelas pessoas que você sabe, que você estudou na faculdade e que você sabe que não era um bom aluno e que passou na prova da OAB. Pessoas que você conversava, trocava ideia, falando, eu não acredito que essa pessoa passou na prova da OAB. Então você sabe disso, você tem essas experiências e mais. Quem já faz estágio, conhece alguns advogados que não são gênios, pessoas extremamente capacitadas, com uma inteligência superior, e elas passaram. Então, foi possível para essas pessoas, isso tem que ser um incentivo. Será possível para você. Você tem tudo para passar na segunda fase da OAB também, perfeito? Quarta coisa que eu quero mostrar para vocês é uma proposta de estudo. Eu já passei, eu já desenvolvi um projeto, desenvolvi um trabalho, então eu quero apresentar uma proposta de estudo. Existem outras, mas é uma proposta de estudo que eu entendo que é viável e é possível para você que tem pouco tempo hoje. E por último, eu quero apresentar o curso Ponto Jus para vocês, para aqueles que ainda não o conhecem, perfeito? Muito bem. Pessoal, uma coisinha. Para você fazer a sua prova da OAB, nós hoje, essa época que nós estamos, da tecnologia, nós geralmente nem pegamos um vade-mecum mais na mão, então nós procuramos somente na internet, porque é muito mais rápido, é muito mais fácil, a informação está muito mais acessível. Porém, a prova da OAB você não pode fazer com o celular, você não pode fazer com um notebook, você não pode fazer com um tablet, você tem que fazer com o vade-mecum em papel. Eu aqui não recebo nada da Saraiva, não sei se tem alguém aí que é ligado à Saraiva, se quiser patrocinar o curso Ponto Jus, sem problema, mas é coisa pessoal. Eu, Elbert, gosto dos vade-mecuns da Saraiva, porque desde a época da faculdade, 1990 e tanto, eu já usava os vade-mecums da Saraiva, então é simplesmente por opção, tá? Então tem esse aqui, né, que é o completo, e tem esse aqui que é o resumido. Isso aqui vale para
todas as matérias, todos os colegas que vocês tiverem que vão fazer prova da OAB segunda fase, em tributário, em civil, em trabalhista, é isso que eu estou dizendo agora vale para todos, inclusive, principalmente para vocês. Vocês podem fazer a prova tanto com o Vademecum completo, tá? Que é esse aqui, o tijolão, o grandão, como vocês podem fazer com esse aqui, que é o temático, esse aqui de direito penal. Aí na tela vocês têm os que são do ano de 2022, eu tenho aqui, os meus são do ano de 2018. Você vai com o Vademecum atualizado, por favor. Infelizmente, você vai ter que investir um pouquinho de dinheiro nisso para ir com o Vademecum atualizado. O meu é de 2021, vale? Vale. Se você souber, deu uma olhada, viu a atualização legislativa, se dá para encarar, tudo bem. Mas tome cuidado com desatualizações, tá bom, pessoal? Por que que eu acho, se for para comprar um, Elbert, ó, não adianta, se for para comprar, eu vou comprar um só. Qual que eu compro? Se você não tiver, se você tiver, vá com o que você tem. Compre, em primeiro lugar, se você já está acostumado com outro código de outras marcas, vá com aquele que você tem mais afinidade. Por favor, gente, não digam por aí, o professor Elbert disse que o melhor é o da Saraiva. Eu não falei isso. O melhor Vademecum é aquele que você tem afinidade. Para mim, se eu fosse fazer a prova da OAB hoje, eu levaria o da Saraiva, porque eu tenho afinidade com este aqui. Se você tem com da Juspodium, se você tem da RT, vá com esses. Qualquer um deles está completo, tem as leis e você vai conseguir manusear mais facilmente. Então, não invente agora trocar de Vademecum. Perfeito? Se for para comprar um só, qual que eu optaria para a segunda fase da OAB? Esse tijolão ou esse aqui? Eu optaria por esse aqui. Por quê? Porque tem tudo o que você precisa e tem menos páginas para você manusear. Por óbvio, ele é mais barato e, principalmente, algumas questões da OAB, não são todas, e não são todas os exames que o examinador faz isso. Mas quando o examinador está com o coração peludo, ele fala assim, agora eu vou pegar e vou quebrar esses carinhas aqui. O que eles pedem? Posicionamentos dos tribunais superiores. O que é isso? Posicionamento dos tribunais superiores. Eles pedem para saber se você tem conhecimento do entendimento sumulado das súmulas do STJ ou do STF. Então, aqui, nestes Vademecum, as súmulas dizem respeito a direito penal. Não vai ter a súmula relacionada a direito civil, direito do trabalho, então fica mais fácil para você procurar essas súmulas, tá certo? Não se esqueça também que quando o examinador faz isso, ele faz da seguinte maneira, ele coloca na questão, e se a questão diz respeito a direito, o crime de furto, por exemplo, está ali no artigo 155 a súmula, então você usa aquela observação que está embaixo do artigo, dizendo a súmula, e você vai dar uma olhada na súmula e ver ao que se refere. Tá certo? Deu para acompanhar isso? Está acompanhando? Está entendendo essa questão? Então, eu queria agora, para aqueles que nunca viram, queria que vocês dessem uma olhadinha na prova que vocês vão enfrentar, tá? Vocês estão vendo a prova aqui da segunda fase da OAB? Aqui no chat, se vocês puderem dar um ok, estamos vendo, eu agradeço. Se alguém puder, até para eu saber que vocês estão me ouvindo e estão participando, eu não estou sozinho aqui. Tá certo? Dá um ok para mim. Exame unificado aqui, ó. Essa aqui é a última prova que nós tivemos em 2000. Beleza, obrigado, Sérgio. A última prova, o exame 34. Nós vamos fazer agora em agosto a prova 35, tá bom? Então, para quem nunca viu a prova, ela é dessa maneira aqui. É isso que vocês vão receber, é esse caderno. Isso aqui vocês têm disponível na internet, tá? Então, você acha isso aqui, ó. Peça prática profissional, seu caderno, o tempo de prova, que você terá 5 horas para fazer a prova. Eles vão dar as instruções que você precisa ali. Vai falar o que não é permitido,
levantar da cadeira sem a devida autorização, sair da sala, portar aparelho. Tem as observações que você receber de como se comportar na prova naquele momento que você está em sala de aula, tá? Aí, a prova tem essa peça prático profissional aqui. Olha o tamanho da peça. Isso aqui é algo que você tem que se acostumar. Você vai ter que ler bastante. Olha o tamanho da peça. E você tem que ir lendo, fazendo observações, vendo o que você já consegue captar do que o examinador vai cobrar de você. Aquilo que você já entender que é importante, vai riscando, vá fazendo um círculo em volta daquilo que você já percebe que é importante, daquilo que você percebe que o examinador vai cobrar alguma coisa, daquilo que você terá que escrever na sua prova. Como que você sabe que é importante? Porque você terá visto tantas vezes estas provas, a maneira como o examinador pede aquilo no curso Ponto Ju, você vai ver tantas vezes isso, que ao enfrentar aquela questão, você vai saber, o professor Albert já mostrou que quando o examinador pergunta dessa maneira, na verdade ele vai querer saber o seguinte de mim, tá? Por quê? Porque o examinador, eu vou dar um tempinho aqui, gente, só vou arrumar aqui a questão da... A bateria do notebook aqui estava acabando, eu esqueci de colocar na tomada. Problemas técnicos que todo mundo tem, até a gente vê até nas emissoras famosas, né? Então, por que a gente não vai ter? Bom, voltando aqui, pessoal. Então, vocês terão visto tantas vezes comigo no curso que você vai enfrentar tranquilamente, perfeito? Olha o tamanho da peça. Então, você vai ter que se acostumar a ler bastante, tá? E você terá que ler mais de uma vez, para não ter problema, tá? Você tem que ler mais de uma vez para não ter problema. E mais uma coisa, pessoal, olha aqui, ó. Esse aqui é o caderno de rascunho. Você recebe 2 cadernos na hora da prova, o de rascunho, e esse, depois de 2 horas de prova, você pode levar para casa, e o definitivo que você entrega para o examinador, lá para o fiscal, desculpa, para o fiscal. Então, você vai ter todo esse espaço aqui, 150 linhas de rascunho. Só que cuidado com essa armadilha, pessoal. Não dá tempo, você tem 5 horas. Pô, 5 horas é bastante. Não é bastante tempo. 5 horas é o tempo necessário, mas ele é um tempo apertado. Não queira fazer o rascunho completo de cada uma das questões e da peça inteira. Você tem que colocar simplesmente algumas observações. Você tem que fazer simplesmente o gabarito. Aqui no rascunho você faz o gabarito. Mas, professor, como que eu faço o gabarito? Eu vou mostrar aqui nessa aula de hoje, e lá no curso Ponto Jus, vou falar mais um pouquinho daqui a pouco, mas eu faço o gabarito de todas as peças, das 34 peças que já caíram. Então, é isso que você tem que fazer, porque é com o gabarito, aí você consegue desenvolver e ir lá para o caderno definitivo e escrever tudo sem problema nenhum, tá bom? E aí dá tempo. Aí, aqui as questões. São 4 questões. Também você vai observar que são questões grandes, tá bom, pessoal? São questões grandes, sempre com 2 partes, A e B. Em regra, 90% dos casos, eles fazem uma pergunta de direito penal e a outra pergunta de direito processual penal. Direito penal e processual penal. 90% dos casos, uma vez ou outra é só de direito penal, uma vez ou outra é só de direito processual penal. Mas, em regra, uma parte, ele quer saber os seus conhecimentos naquela situação do direito penal e na segunda parte do seu conhecimento a respeito do direito processual penal. O que você não pode se esquecer é que quando você for responder, você tem que colocar você tem que identificar que você está respondendo a parte A. Você não precisa copiar a pergunta,
mas você tem que identificar. Eu estou respondendo a parte A, agora estou respondendo a parte B da questão. Aqui, ó, também, ó, são 30 linhas aqui que você tem para fazer o rascunho. Novamente, tome cuidado com o rascunho. Coloque somente observações do que você terá que falar. Porque se você for escrever tudo para depois passar a limpo, você vai fazer 2 provas. E aí não dá tempo. Tome cuidado com isso, tá? Então, ó, questão número 2. Não vou ver essa prova necessariamente, todas as questões, porque não dá tempo, senão a aula ficaria muito comprida, imensa aqui. Questão 3 e questão 4, tá bom? Então, esta é a prova, é isso que vocês irão enfrentar. Insisto, a peça prática, você precisa tirar, você pode tirar até 5, com as questões você pode tirar até 5. Por isso que você tem que dar a mesma importância para as 2 partes. Tudo bem? Agora, pessoal, eu gostaria de fazer um pequeno exercício com vocês sobre a prova da OAB. Então, eu quero analisar uma questão. Vou analisar uma questão da segunda fase da OAB do exame 33, então do penúltimo exame, recente, tá? Vamos lá. Bernardo, em 31 de dezembro de 2018, com a intenção de causar dano à loja de Bruno, tá? Seu inimigo, então o Bernardo era inimigo do Bruno, arremessou uma pedra na direção de uma janela com um mosaico que tinha valor significativo de mercado. Então ele queria causar dano em um vitral lá que tinha um valor alto de mercado, era caro, é isso que está querendo dizer. Ocorre que no momento da execução do crime, Bernardo errou o arremesso e a pedra acabou por atingir Joana, funcionária que passava em frente à loja e que não tinha sido percebida, causando-lhe lesões corporais que a impossibilitaram de trabalhar por 50 dias. Lesão corporal culposa, é disso que trata o tema, não é lesão corporal dolosa. Você sabe que a lesão corporal culposa, seja ela leve, grave ou gravíssima, depende de representação do ofendido. Perfeito? Se fosse lesão corporal dolosa, somente a lesão corporal dolosa leve é que depende de representação do ofendido, tá? A janela restou intacta. No momento do crime não foi identificada a autoria, mas após investigação, em 4 de março de 2019, foi descoberto que Bernardo seria o autor do arremesso. Pessoal, como eu mudei a tela aqui, por favor, novamente, vocês podem me falar se estão vendo certinho, se estão conseguindo acompanhar? Por favor, agradeço, tá? O Ministério Público iniciou o procedimento em face de Bernardo, imputando-lhe o crime de lesão corporal de natureza culposa. Beleza, obrigado de novo, Sérgio. Culposa, figurando como vítima Joana, que apresentou representação quando da descoberta do autor. Legal, tá? A representação tá certinho, então, muito bem. Bruno, revoltado com o ocorrido, contratou um advogado conferindo-lhe procuração com poderes gerais, constando o nome do ofendido e do ofensor. Aqui está aquilo que o examinador quer saber da gente. Contratou um advogado, conferindo-lhe procuração com poderes gerais, constando o nome do ofendido e do ofensor. O procurador apresentou queixa-crime em 2 de julho de 2019, imputando a prática de crime de tentativa de dano a Bernardo. Ao tomar conhecimento da queixa-crime, Bernardo procura como advogado. Considerando apenas as informações narradas na condição de advogada ou advogado de Bernardo, responda aos questionamentos a seguir. Muito bem. Olha os questionamentos. Primeira parte da questão, pessoal. Qual argumento de direito processual poderá ser apresentado em busca da rejeição da queixa-crime apresentada? O examinador quer saber se você, na condição de bacharel em direito, conseguiu identificar qual foi a pegadinha que ele, examinador, colocou na questão. E se você consegue identificar qual foi a pegadinha e, conseguindo identificar, consegue solucionar esse problema por meio do direito processual penal. Em outras palavras, se um cliente chegar até você com este problema, você vai conseguir resolver? É isso que ele quer saber.
Muito bem, a pegadinha. Olha o que diz o artigo 44 do Código de Processo Penal. Não sei se você já sabia disso. Se você não sabia, você está sabendo agora, nesse momento. Olha o seguinte: a queixa-crime poderá ser dada por procurador com poderes especiais. Poder especial é diferente do poder geral. Se eu dou uma procuração para você ser minha advogada, meu advogado com poderes gerais, você pode falar em meu nome em várias situações. Agora, se o poder é especial no sentido, não são superpoderes, não é que o advogado é um super-herói. Poder especial é um poder, na verdade, específico para uma determinada situação. Procurador com poderes especiais. O que é um procurador com poder especial? É aquele que vai me representar para falar em relação a um fato criminoso específico. É isso que é o poder especial. Então, aquele ofendido lá, o dono da loja, teria que ter dado uma procuração com poderes especiais, e nesta procuração deveria constar que o advogado irá me representar para ofertar queixa-crime contra fulano de tal, pela prática de tentativa de dano ocorrido no dia tal, tal, tal. É isso que o examinador quer saber, se você conhece, se você tem conhecimento. Então, vamos lá. A queixa poderá ser dada por procurador com poderes especiais, devendo constar do instrumento do mandato o nome do querelante e a menção do fato criminoso, salvo quando tais esclarecimentos dependerem de diligências que devem ser previamente requeridas pelo juízo criminal. Essas diligências não precisavam ter sido requeridas ao juízo criminal, então tinha que constar isso. Não constou isso, então a queixa-crime ela é inepta, ela não vale, o seu cliente pode ter essa tese de defesa. Como que vai ficar a resposta? Olha aqui como que você começa a responder. Você começa a responder com a pergunta que o examinador fez. Ele perguntou qual o argumento de direito processual a ser apresentado em favor do seu cliente. Você começa a responder dessa maneira. Você que tem dificuldade em colocar no papel a ideia que você tem, eu quero te ensinar também a colocar com facilidade no papel a ideia que está na sua cabeça. Ó, o argumento de direito processual a ser apresentado é o de que não foram observadas as formalidades legais, tendo em vista que a queixa-crime foi apresentada por procurador sem poderes especiais. De acordo com o artigo 44 do Código de Processo Penal, a queixa-crime poderá ser apresentada por procurador, desde que sejam concedidos poderes especiais, constando, além do nome do querelante, a menção do fato criminoso. Na hipótese, de acordo com o enunciado, a procuração concedida pelo querelante apenas previa poderes gerais e não fazia menção ao fato criminoso. Logo, a queixa deveria ser rejeitada. Você percebeu que eu fiz a resposta simplesmente juntando a pergunta do examinador e praticamente eu transcrevi com as minhas palavras o artigo 44 do Código de Processo Penal? Miguinho, você precisa colocar que esta solução que o processo penal dá está em um determinado endereço. Qual que é o endereço? Artigo 44 do Código de Processo Penal. O que o examinador não quer? Primeiro, que você simplesmente dê a resposta e não diga de onde você tirou isso. Ele não quer que você faça isso. Segunda coisa que ele não quer, que você simplesmente diga, eu sei, essa resposta está no artigo 44. Então, você não poderia fazer uma resposta genérica, por exemplo, dizendo assim, o argumento de direito processual a ser apresentado é aquele que consta no artigo 44 do Código de Processo Penal. Não, você, além de dizer o artigo, você tem que formular a resposta. Deu para entender essa primeira parte? Você percebeu que é difícil, porque você tem que ter um conhecimento, você tem que estudar, você tem que ler, talvez você não tenha visto isso na faculdade. Se você faltou dessa aula e nunca mais se deparou com esta situação, talvez você não sabia, tá? Então é difícil por isso. Mas depois que você aprende, você vê como é possível
elaborar a questão, e você não estará sozinha, tá? Você estará com todos os seus estudos e você estará com o código do processo penal na mão. Gente, agora, como que a gente descobre isso? Como que é a minha dica de estudo para você? Você viu a questão? Você pega o código e dá uma lida. Aí, a hora que você estiver fazendo a prova, mesmo que você não se lembre onde você vai, olhando o Código de Processo Penal, aqui fala sobre queixa-crime, aqui o artigo 44. Aí você tropeça na resposta que você tem que dar, tá bom? Vamos continuar mais um pouquinho? Olha a parte B. Segunda parte da questão. Qual o argumento de direito material a ser apresentado para questionar o delito imputado na queixa-crime? Justifique. Então, aqui nós estamos falando de dano, tá bom? Ó, dano, destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. Pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Lesão corporal, ofender a integridade corporal ou saúde de outrem, detenção de 3 meses a 1 ano. Se a lesão é culposa, detenção de 2 meses a 1 ano, não nos importa isso aqui. Resultado diverso do pretendido. Fora dos casos do artigo anterior, do artigo 73, não nos importa agora, quando, por acidente ou erro na execução do crime, sobrevém resultado diverso do pretendido, o resultado que o nosso cliente queria era o crime de dano. O resultado que ele obteve foi lesão corporal. Sobrevém resultado diverso do pretendido, o agente responde por culpa, se o fato é previsto como crime culposo. Se ocorre também o resultado pretendido, aplica-se a regra do artigo 70. Não ocorreu o resultado pretendido. Ele não pode responder pelo crime da tentativa do dano, da tentativa do dano, porque não ocorreu o dano que ele pretendia. Ocorreu somente a lesão corporal, tá? Então, nesses casos, ele não poderia ter sido processado, ele não pode ser processado. Ó, como a intenção de Bernardo era causar dano à loja de Bruno, porém, por erro de execução, acabou causando lesão corporal, estamos diante de uma situação de resultado diverso do pretendido, nos termos do artigo 74 do Código Penal, que estabelece que, quando, por erro na execução do crime, sobrevém resultado diverso do pretendido, o agente responde por culpa, se o fato é previsto como crime culposo, justamente o caso descrito no problema. Então, ele só pode responder por lesão corporal culposa. Desse modo, Bernardo deve responder por lesão corporal culposa somente. Ele não deve responder por tentativa de dano. Então, o examinador aqui, ele quis saber se você conseguia defender o seu cliente pelo lado processual penal, que é a questão da representação que estava incorreta, e se você sabe também defender o seu cliente com base no direito penal, Código Penal, que é para ver que ele queria ver se você conhece o instituto do erro na execução, artigo 74 do Código Penal. Novamente, está dando para entender que a prova é difícil? São institutos que você tem que conhecer? Puta, Albert, mas como que eu vou conhecer isso? Estou te apresentando aqui. Estou apresentando para você. Você tem pouco tempo para revisar toda a matéria. Não dá para revisar toda a matéria. Agora, uma coisa que eu gostaria que você entendesse é o seguinte: o examinador, ele é criativo, mas ele não é tão criativo assim. Então, a hora que a gente analisa todas as questões e todas as provas que já tiveram, nós vemos que as questões se repetem. E como na prática, no dia a dia, no fórum, como advogado, você vai ver um número limitado de casos, geralmente são aqueles crimes famosos: furto, roubo, estelionato, estupro, homicídio, lesão corporal, qual mais que a gente vai lembrar? Tráfico de drogas. As questões também são em torno de um número limitado. O examinador não vai falar sobre uns crimes que a gente nunca ouve falar e nem vê na prática. Ele quer saber se você está apto a advogar justamente nesses crimes que são os mais comuns. Tá bom? Beleza? Vamos agora para a segunda parte da prova. Pessoal, olha o que eu trouxe para vocês aqui. Ó. Olha que legal. Ó,
mastigadinho. Nós tivemos 34 exames da OAB feitos pela FGV, tá bom? 34 exames. A peça que eles mais pediram, apelação. A segunda peça que eles mais pediram foi memoriais. Apelação 9 vezes, memoriais 8 vezes. A terceira peça que eles mais pediram foi rese, recurso sentido estrito. Depois, resposta à acusação, 4 vezes. Depois, agravo em execução, 3 vezes. Depois, contra-razões de apelação, 2 vezes. Relaxamento de prisão em flagrante, uma única vez, no exame número 6. Depois, revisão criminal, uma única vez, no exame 10. E queixa-crime, uma única vez, no exame 14. Deu para entender? Então, não caiu outras peças, só caíram essas 9 peças. Essas últimas 3 não caiu nunca mais. Por quê? Primeiro, relaxamento de prisão em flagrante, você só pode argumentar poucas coisas. Você só pode argumentar que o flagrante foi feito de maneira que não observou algumas formalidades da lei. Só isso que você pode alegar. Não tem mais nada. Você não vai falar da pena, você não vai trazer argumentos relacionados a outras questões. Então, só caiu uma vez. Revisão criminal não é uma peça privativa de advogado. Qualquer cidadão, inclusive o próprio réu, ele pode pedir a revisão criminal. Então, também é uma peça que eu acho que não cai mais. A queixa-crime pode cair, só que parece que não é uma peça muito do gosto dos examinadores. Talvez porque quando você vai ter que elaborar uma queixa-crime, que é uma peça privativa de advogado, mas na verdade você faz o papel da acusação. E o que eu acredito que eles querem saber a respeito de você é se você é um bom defensor, e não se você é um bom acusador, que é o papel do Ministério Público, tá? Muito bem. Nos últimos 10 exames, o que caiu? Caiu rese, a última prova foi um rese. Pergunta que eu faço para vocês, sejam sinceros. Vocês acham que na próxima prova vai cair o rese? Eu acho que não cai. Aí caiu apelação, no penúltimo, memoriais, rese e apelação. Então, nos 5 últimos, caiu 2 vezes apelação e caiu 2 vezes rese. Depois caiu agravo em execução, caiu rese, contra-razões de apelação, memoriais e resposta à acusação. Foram essas peças que caíram, tá? Com base nisso, nós vamos dar prioridade. Gente, o ideal é que você vá preparado sabendo de tudo. O que eu estou falando para vocês, se eu tiver que optar, se eu tiver que estudar mais, qual que eu estudaria? Então, eu vou chutar aqui, é só um chute, porque a gente tem pouco tempo, tá? Então, eu vou falar de uma peça hoje com vocês. Eu chutaria em resposta à acusação, porque faz mais tempo que não cai, tá? Então, eu não chutaria rese, eu não chutaria apelação. Elbert, então você está afirmando que não vai cair apelação? Não, eu não estou fazendo isso. Ah, mas eu sei que no cursinho tal eles já acertaram a peça 4, 5 vezes. Eu não sei se eles têm informação privilegiada, eu não tenho, então por isso que eu não estou... eu cravo que vai ser... Eu não faço isso, tá? Ou se é também pela prática, eles vão analisando e falam, eu acho que vai cair tal peça. Então, eu não sei como que eles pegam e têm coragem de cravar. Eu não tenho coragem de cravar. Mas se fosse para chutar, eu chutaria a resposta à acusação. Chutaria também, eu daria uma atenção, vocês que estão se preparando, memoriais finais, tá? Daria uma atenção em contra-razões de apelação, tá? Resposta à acusação. Gostaria agora rapidamente de mostrar para vocês como que se faz uma resposta à acusação. Primeira coisa que você tem que saber é o que tem que constar em cada uma das peças. Então, quando vocês estiverem estudando, você terá que fazer esse estudo que eu vou fazer da resposta à acusação em relação a todas as peças. Então, você tem que saber que tem que constar endereçamento, endereçamento cai em todas as peças. Aí você tem que identificar o processo. Processo, número, só que não coloca um número, não inventa um número, tá? Porque senão eles vão falar que você está identificando a peça e você vai tirar 0. Você tem que constar a introdução, você tem que constar dos fatos, os fatos que vai ter ali, as preliminares,
o mérito, você tem que colocar o pedido e o finalzinho, que não muda, que é o local, a data, o advogado barra OAB e o rol de testemunhas. Apelação não tem rol de testemunhas. Memoriais finais não tem rol de testemunhas. Reze não tem rol de testemunhas. Então é isso que você tem que fazer. Você tem que saber o que consta ou o que deve constar em cada uma das peças. Você tem que fazer esse exercício que eu estou fazendo aqui agora. Tá bom? O endereçamento. Você tem que saber se o examinador jogar você, por exemplo, é um caso da Justiça Estadual, então o seu endereçamento é desse jeito aqui, ó. Excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito da tracinho, porque você não sabe a vara, a não ser que o examinador tenha dado qual vara que é, se é a primeira vara, segunda vara. Criminal da comarca D, se também não tiver falado em qual cidade é, você vai colocar um tracinho. Se ele disse que é cidade de Fortaleza, aí você coloca comarca de Fortaleza barra CE, que é Ceará, tá? Se for da Justiça Federal, é o segundo modelo. Se for da Justiça do Júri, vara do júri, terceiro modelo. Se for juizado especial do júri federal, quarto modelo. Então você tem que saber como se dirigir a cada um dos juízes. Por quê? Porque isso aqui, apesar de pouquinho, tira pontos se você endereçar no lugar errado. Então, você tira 0,4 pelo endereçamento ter sido feito de forma correta. Então, isso é importante também, tá? Identificação do feito. Olha como que você vai fazer. Você vai escrever número do processo, 2 pontos, você não coloca nada na frente. Nome do acusado ou acusada, aí você coloca o nome dela, que é o nome do seu cliente, tá bom? Introdução. Essa introdução aqui, gente, isso aqui você não pode colocar no rascunho. Isso aqui você tem que saber de cabeça. Você já vai memorizado, tá? Nome do réu, não invente nome do réu, coloque só o nome. Se não deu sobrenome, o exemplo que eu vou trazer aqui, o nome da nossa cliente é Gabriela. Coloque só a Gabriela, não vai inventar número de RG, tá? O nome da cliente, né? Já qualificado nos autos do processo acima, que lhe move o Ministério Público, por seu advogado formalmente constituído, que esta subscreve e vem, respeitosamente à presença de Vossa Excelência, apresentar tempestivamente a presente resposta à acusação. Tempestivamente, não precisa colocar dentro dos 10 prazos, pode colocar aqui dentro do prazo legal. Se você não lembra, não precisa se preocupar com isso. Só coloque que é tempestivamente, ou dentro do prazo legal. O nome da peça, apresente resposta à acusação, com fundamento nos artigos. Isso aqui é importante, artigos 396 a 394A. Você tem que colocar onde que consta que você tem que apresentar resposta à acusação. E está aqui, são estes artigos aqui, do Código de Processo Penal. Se você estiver diante de um crime do júri, aí você tem que fundamentar no artigo 406 do Código de Processo Penal, tá bom? Essa é a introduçãozinha. Você começa com isso aqui. Perdão, você começa com o endereçamento, depois tem essa parte da introdução. Dos fatos. Pessoal, aqui eu vou pedir, pelo amor de Deus, presta atenção. Se você guardar só isso da aula, nos fatos, o que você vai fazer? Você vai transcrever o problema, então você não vai colocar no rascunho dos fatos, tá bom, gente? Você vai copiar. Só que, como você tem pouco tempo que eu já estou falando, e o enunciado é enorme, o que você faz? Você vai ter que demonstrar poder de síntese. Então, você vai resumir o problema de tal maneira que fique viável identificar que você entendeu o problema. Então, você vai copiar. Outra coisa, não inove. Se o problema não trouxe uma informação, não crie da tua cabeça. Então, por exemplo, se o problema traz a informação, o acusado confessou a prática do crime na delegacia de polícia. Gente, pressuponha que é verdade. É verdade que ele confessou. Não invente, não vai colocar assim, por exemplo, o acusado confessou a prática do crime, mas como nós sabemos, a polícia é violenta e provavelmente deve ter torturado o acusado porque também ele é de um afrodescendente e por isso que nós sabemos. Não faça isso, não faça isso. Se o examinador escreveu a informação, pressuponha que é verdade. Tudo bem?
Preliminares. Tem muita gente que tem dificuldade em entender o que é preliminar e o que é mérito. Tá? Então, ó, das preliminares e depois nós vamos falar do mérito. O que é que consta nas preliminares? Gente, preliminar é tudo aquilo que, se tivesse sido analisado no momento certo pelo julgador, nós nem estaríamos discutindo aqui se foi ou não o meu cliente que praticou o crime, tá? Ou então, o processo teria tomado um outro rumo, caso tivesse sido analisado esse fato que eu vou informar aqui como preliminar. Então, é preliminar ou preliminar de mérito. Por quê? Porque vem antes do mérito. Por exemplo, vamos supor que a minha cliente tenha praticado um crime, porém tenha ocorrido a prescrição. Se o juiz percebeu que houve a prescrição, ou se o promotor de justiça tivesse visto que ocorreu a prescrição, que é a extinção da punibilidade, o processo nem teria começado. Preliminar. Juiz, eu nem quero falar ainda se foi a minha cliente ou não quem praticou o crime. Depois a gente conversa sobre isso. Antes, eu quero informar que o fato está prescrito. Então, preliminar, antes de falar do mérito. O mérito, nós vamos ver, diz respeito a quem foi e o que fez. Isso que é o mérito. Então, na preliminar, eu vou alegar isso. Outra coisa, se o processo poderia ter tomado um outro rumo. Em preliminar ainda. Juiz, eu não quero discutir se foi ou não a minha cliente que fez. Porém, o crime que está sendo imputado a ela é de furto, simples. Então, ela tem direito à suspensão condicional do processo e o promotor de justiça não ofertou. Isso aí eu vou tratar em matéria de preliminar. Tudo bem? É isso que eu trato em matéria de preliminar na resposta à acusação, tá? E onde estão os artigos que eu posso olhar para me lembrar do que eu tenho que analisar? Artigo 395, ó. A denúncia ou a queixa será rejeitada quando? For manifestamente inepta. Inepta é aquela denúncia que não presta para ser uma denúncia, que é muito mal feita. Faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal. Ou faltar a justa causa para o exercício da ação penal. O fato não é crime, por exemplo. Do mérito. Como eu falei, o mérito é questão central, onde se discute quem é que fez e o que é que fez, ou seja, autoria e materialidade. Qual o crime, materialidade, e quem é que fez? Autoria, quem é que foi o autor do crime. É isso que se trata do mérito. O que eu vou procurar no mérito para trazer a absolvição do meu cliente, da minha cliente? Está no artigo 397 do Código de Processo Penal. Então, eu estou trazendo para vocês aqui os artigos que são importantes, artigos que vocês têm que conhecer, que vocês têm que estudar, tá bom? E do pedido? O pedido na resposta da acusação é um pedido relativamente simples. Por quê? Porque enquanto nos memoriais finais e na apelação eu tenho que entrar nas questões relacionadas à pena, se o montante da pena, isso a gente perde um tempinho, na resposta à acusação eu não preciso, tá? Eu preciso simplesmente pedir a absolvição sumária do meu cliente ou da minha cliente, tá? Então, aqui você não vai falar nada relacionado à pena. Deverá também aqui pedir que, se não for caso do juiz absolver sumariamente o cliente, que ele ouça as testemunhas do rol abaixo. Tá? Por quê? Porque aí vai ter que ir para a instrução criminal, então você já apresenta o rol de testemunhas na sua resposta à acusação. Mas você vai pedir com educação, você não pede de qualquer jeito, você não está falando com seu amigo, você está falando com o juiz do direito, então você escreve termos em que pede deferimento. Onde, quando e quem? Local e data, você escreve desse jeito, local, vírgula, data. Não, minto, a data você tem que colocar. Ele vai pedir para que você coloque a data no último dia, para ver se você sabe o prazo que você tem, se você sabe contar o prazo processual, tá? Advogado / OAB, não coloque número, não coloque nome, senão você é desclassificado. E rol de testemunhas. Você coloque quantas testemunhas o problema te trouxer. Testemunha 1, 2, 3 ou nenhuma. Ou uma testemunha, tá? Eu quero ler rapidinho e trazer o gabarito desse exame 21, que caiu justamente uma resposta à acusação, para vocês verem se familiarizando, irem se familiarizando com a prova da OAB. Ó,
Gabriela, nascida em 28 de abril de 1990, terminou o relacionamento amoroso com Patrick, não mais suportando as agressões físicas sofridas. Gente, olha aqui, ó, trouxe a data de nascimento dela. Presta atenção que vai falar sobre prescrição. Colocou a data de aniversário, presta atenção que tem prescrição por aí. Agressões físicas sofridas. Sendo expulsa do imóvel em que residia com o companheiro em comunidade carente na cidade de Fortaleza, Ceará. Já deu o local. Então, nós vamos ver aqui o endereçamento para a nossa peça. Juntamente com o filho do casal de apenas 2 anos. Sem ter familiares no estado e nem outros conhecidos, passou a pernoitar com o filho em igrejas e outros locais de acesso público, alimentando-se a partir de ajudas recebidas de desconhecidos. Nessa época, Gabriela fez amizade com Maria, outra mulher em situação de rua, que frequentava os mesmos espaços que ela. Está aqui a nossa testemunha, pessoal. No dia 24 de dezembro de 2010, 24 de dezembro de 2010 é a data do crime. Ela nasceu em 1990, então ela tem 20 anos de idade, pessoal. Ela tem menos de 21. Não mais aguentando a situação e vendo o filho chorar e ficar doente em razão da ausência de alimentação, após não conseguir emprego ou ajuda, Gabriela decidiu ingressar em um grande supermercado da região, onde escondeu na roupa 2 pacotes de macarrão, cujo valor totalizava R$18. O filho está em estado de necessidade, estado de perigo, ele vai morrer, e ela furta somente R$18, o problema é antigo, tá? Hoje você não paga R$18 em macarrão, tá? O que isso aí vai demonstrar o quê? Princípio da insignificância. Ocorre que a conduta de Gabriela foi percebida pelo fiscal de segurança, que a abordou no momento em que ela deixava o estabelecimento comercial sem pagar pelos bens e apreendeu os 2 produtos escondidos. Em sede policial, Gabriela confirmou os fatos, reiterando a ausência de recursos financeiros e a situação de fome e risco físico de seu filho. Juntado à folha de antecedentes criminais, sem outras anotações, ela é primária, o laudo de avaliação dos bens subtraídos confirmando o valor. E ouvidos os envolvidos, inclusive o fiscal de segurança e o agente de supermercado, o auto de prisão em flagrante e o inquérito policial foram encaminhados ao Ministério Público, que ofereceu denúncia em face de Gabriela pela prática do crime do artigo 155 caput, combinado com o artigo 14, inciso 2, ambos do Código Penal, além de ter opinado pela liberdade da acusada. Então, ela vai responder em liberdade. O magistrado, em atuação perante o juízo competente, no dia 18 de janeiro de 2011, recebeu a denúncia oferecida pelo Ministério Público, concedeu liberdade provisória à acusada, deixando de converter o flagrante em preventiva, e determinou que fosse realizada a citação da denunciada. Contudo, foi concedida a liberdade para Gabriela antes de sua citação, e, como ela não tinha endereço fixo, não foi localizada para ser citada. No ano de 2015, Gabriela consegue um emprego e fica em melhores condições. Em razão disso, procura um advogado, esclarecendo que nada sabe sobre o prosseguimento da ação penal. Aqui respondia. Disse ainda que Maria, hoje residente na Rua X, aí a nossa testemunha, na época dos fatos também era moradora de rua e tinha conhecimento de suas dificuldades. Diante disso, em 16 de março de 2015, olha a data, gente, isso aí é uma segunda-feira, sendo terça-feira dia útil em todo o país, Gabriela e o advogado compareceram ao cartório, onde são informados que o processo estava em seu regular prosseguimento desde 2011, sem qualquer suspensão, esperando a localização de Gabriela para a citação. Naquele mesmo momento, Gabriela foi citada, assim como intimada junto ao seu advogado para a apresentação da medida cabível. Ele quer saber se você sabe qual é a medida cabível depois da citação. Você sabe qual é? Resposta à acusação. Cabe destacar que a ré, acompanhada de seu patrono, já manifestou desinteresse em aceitar a proposta de suspensão condicional do processo oferecida pelo Ministério Público. Então, você não vai alegar isso. Considerando a situação narrada, apresente na qualidade de advogada ou advogado de Gabriela a peça jurídica cabível, diferente de habeas corpus, apresentando todas as teses jurídicas de direito material e processual pertinentes. A peça deverá ser datada no último dia do prazo. Pessoal, nós temos aqui 3 teses de defesas para nossa cliente. Primeiro é prescrição.
Aí o que eu quero que você entenda? Você lembra que a aula de prescrição é uma aula complicada, é uma aula difícil, é uma aula que você pega no livro, são várias e várias páginas. Para a prova da OAB, a única coisa que você tem que saber é se você sabe que a prescrição é uma causa extintiva da punibilidade, que está no artigo 107, inciso 4, saber os prazos prescricionais que estão no artigo 109, tá? Tem uma tabela do 109 lá. Quer saber, por exemplo, no caso que ela está respondendo, o prazo prescricional é de 8 anos, tá? Se o máximo da pena é superior a 2 anos e não excede a 4. Então, prescreve em 8 anos. Se você sabe que o prazo prescricional, quando a pessoa tem menos de 21 anos, conta pela metade, são reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era ao tempo do crime, é o caso da Gabriela, menor de 21 anos, ou na data da sentença maior do que 70 anos. Então, é reduzido pela metade. Então, no caso da Gabriela, que ela cometeu um crime de furto, pena máxima 4 anos, prescreve em 8 anos. Ela tinha menos do que 21, conta pela metade, prescreve em 4 anos. Deu para entender? É isso que você precisa saber. E mais, quais são as causas que interrompem a prescrição? O que é interromper a prescrição? O prazo prescricional começa a contar do zero de novo. Onde está isso? Artigo 117 do Código Penal. É isso que você tem que saber para responder a questão, tá bom? Segunda tese de defesa, princípio da insignificância. Ela furtou R$18, o equivalente a R$18, tá? 2 pacotes de macarrão avaliados em R$18. Gente, você sabe que crime para o direito penal brasileiro é fato típico e ilícito. O que compõe o fato típico, a tipicidade? Tipicidade é tipicidade formal e tipicidade material, tá? O que é tipicidade formal? É aquele comportamento está previsto na lei como crime. É o caso da subtração de coisa alheia móvel, que é o caso do furto. Então, é crime subtrair coisa alheia móvel? Sim. Sempre? Não, porque aí tem uma segunda parte, que é a tipicidade material. O que é tipicidade material? É agressão grave a bens jurídicos protegidos por lei. Pergunta que eu faço para você. Uma grande rede de supermercados tem subtraído do seu patrimônio 2 caixas de macarrão, 2 pacotes de macarrão, avaliados em R$18. O patrimônio daquele supermercado foi gravemente atingido? Não. Então, nós estamos diante do quê? Atipicidade da conduta. Atipicidade material. Esse fato, essa conduta, esse comportamento da nossa cliente não é crime. Então, nós vamos pedir a absolvição sumária dela com base no 397, inciso 3 do Código de Processo Penal. Atipicidade da conduta. O que ela praticou não é crime. Tá dando para acompanhar o raciocínio, pessoal? Estou correndo aqui porque para a aula não se estender muito. Mas está vendo como que a gente vai estudando a segunda fase da OAB? E a terceira tese de defesa é a excludente de licitude do estado de necessidade, que está no artigo 24 do Código de Processo Penal. Todas estas defesas eu vou linkar com uma das situações previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, que estabelece o quê? Justamente as causas de absolvição sumária, tá? Como que vai ficar o gabarito da nossa peça? Ó, resposta à acusação, a peça, resposta à acusação. É isso que você vai ter que colocar naquele rascunho, tá? Fundamentação. Onde que eu fundamento a resposta à acusação? 396, 396A do Código de Processo Penal. Endereçamento. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da Vara Criminal da Comarca de Fortaleza, Ceará, porque o problema nos deu essa informação. Tese em favor do cliente. Declaração de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal, artigo 107, parágrafo 4º do Código Penal, combinado com 397.4. Isso aqui é preliminar. Segundo, absolvição sumária pela atipicidade material da conduta, princípio da insignificância ou princípio da bagatela. Terceira tese, excludente da ilicitude pelo estado de necessidade.
tá? Pedidos. Quais são os pedidos que eu vou formular? Os pedidos são aqueles que os pedidos eu faço com base naqueles argumentos que eu fiz pela minha cliente. Então, primeiro, extinção da punibilidade pela prescrição, absolvição sumária pela tipicidade material, absolvição sumária pelo estágio de necessidade. E oitiva da testemunha rolada. Data da petição, eu acho que está errado aqui, ó. Foi no dia 16, segunda-feira, né? 16, vai no dedinho, tá? Exclui-se o dia do começo, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, dia 26 de março. Está errado aqui, tá bom, gente? Eu coloquei dia 23, 23 seria se fossem 5 dias, tá? Eu errei, é dia 26 de março. Vou falar de novo. Pessoal, quando você for fazer a conta, vai no dedinho, e você faz a conta assim, ó. Se são 5 dias, foi na segunda-feira, você faz assim, ó. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Então, vai para o primeiro dia subsequente, segunda-feira. Então, seria terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda-feira, no 7º dia. 16. Então, vai lá. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Tá? Por isso que deu 23 aí, que eu tinha contado com 5 dias. Coloca mais alguns dias aí, o correto é dia 26 de março. Tá bom? Gente, falando do curso Ponto Jus, muitos de vocês aqui já se prepararam durante toda a faculdade e já estão prontos para enfrentar a segunda fase da OAB e não precisam de cursinho. A maior parte, infelizmente, não está nessa condição. Tudo isso que eu passei para vocês aqui, esse sistema de estudo, você consegue sozinho. Você consegue, por exemplo, analisar todas as provas. Você consegue ler toda a matéria e se preparar. O problema é que a maior parte não tem esse tempo. São menos de 2 meses entre a aprovação da primeira fase até a segunda fase. O que eu faço é que eu dou tudo mastigado. Eu já fiz isso, eu já fiz esse trabalho para você. E eu vou analisar todas as questões, são 138 questões, até a prova 34, 138 questões, que eu vou analisar uma por uma com você, olhando quais são os argumentos que você tem que apresentar e quais são as questões processuais e processuais penais para isso. Segunda coisa, eu vou, no módulo de resolução de peças, analisar todas as peças, todas as 34 peças que caíram, uma por uma, para que você entenda qual é o pensamento do examinador, como ele quer que você responda, elabore a peça, tá? E, por último, um terceiro módulo, que é um módulo de elaboração de peças, que é o módulo que as pessoas, que os candidatos, que os alunos mais procuram, porque eles têm medo de não saber elaborar a peça. Mas eu afirmo para vocês que é a parte mais tranquila. Mas a gente analisa também todas as peças que já caíram na OAB, tá? Para você ir preparado e sabendo fazer tanto uma peça quanto a outra. São várias aulas, só que se você olhar lá no nosso curso.jus, www.curso.jus.com.br, você vai ver que ele é um curso bastante enxuto. Então ele é completo, mas ao mesmo tempo ele é compacto, para que dê tempo de você conseguir elaborar todas as peças, tá? Então, de elaborar todas as peças, não, de você conseguir fazer todo o conteúdo. E é isso aí que eu tinha para passar para vocês, certo?